Olá, todos nós já ouvimos falar do grande mágico Harry Houdini, mas poucos sabem das dificuldades que ele teve que superar no caminho para a fama mundial. Desde a infância, ele inventou novos truques e arriscou a vida para dar às pessoas emoções inesquecíveis. Esta história vai ajudar você a entender como ele conseguiu manter a paixão pelo que amava. O lendário mágico está na beira de uma ponte, acorrentado. Harry Houdini está prestes a pular num buraco e se libertar de algemas nas profundezas de um rio gelado. A multidão de espectadores e até mesmo as pessoas mais próximas não conseguem acreditar que o mágico conseguirá fazer o que planeja. Mas o grande Houdini não pode ser parado. Seu jogo com a morte dura toda a sua vida e começou muito antes deste momento. Ele mergulha na água e toda a sua vida passa diante de seus olhos. 17 anos atrás, o Houdini ainda não era tão famoso. Junto com sua esposa Bess, ele viajava pelos Estados Unidos e era obrigado a fazer apresentações onde conseguisse. Nessa ocasião, a Bess só conseguiu um palco em um estabelecimento que lembrava muito um bordel. O Houdini está indignado e quer ir embora, mas sua esposa começa o show às pressas. Ela anuncia que o grande Houdini escapará de um baú fechado, mesmo estando algemado. Um dos espectadores ri do mágico na mesma hora e diz que as algemas são falsas. O Houdini responde calmamente que qualquer pessoa ali presente pode usar a algema que tenha. Um policial duvida do mágico, sobe ao palco e algema o artista. O Houdini não esperava essa reviravolta e seu coração começa a pular no peito. Mas é nessas horas que seu desejo de grandeza assume o controle. Portanto, o Houdini aceita o desafio. Ele vira as costas para o público e tira um alfinete escondido em seu cinto. Em 30 segundos, o mágico já está livre das algemas. As emoções do público falam por si só. Agora, nenhum deles duvida do talento do Houdini. A partir desse dia, ele fica famoso como o mestre das fugas. O Houdini passa a atrair públicos cada vez maiores e a prender seu corpo com mais e mais cadeados. But if I did it without any clothes, well, then folks really went nuts. A Bess se cansa da vida na estrada e sugere parar de se apresentar. O Houdini acabou de cair no gosto das pessoas e não pretende morrer um Zé Ninguém como seu pai. Desde a infância, quando ainda tinha o nome de Eric Weiss, ele sonhava em se libertar das algemas de uma vida chata. Ele e o irmão fugiam de casa para ver as apresentações dos mágicos visitantes. Um dia, um homem fingiu ser um açougueiro e cerrou uma garota ao meio. Embora muitos tenham virado o rosto de medo, o pequeno Eric ficou fascinado e não tirou os olhos do palco. O mágico percebeu isso e chamou o garoto no palco para ajudar a terminar o show. Ele o chamou de menino que não conhecia o medo, e desde aquele dia, o Eric passou a fazer truques nas ruas da cidade. Isso até lhe rendia um dinheiro, que o menino dava de bom grado para sua mãe. A família vivia na pobreza e a mulher ficava encantada com os talentos do filho. Já o pai era o oposto e não apoiava nem um pouco o Eric. A família mudou-se de Budapeste para os Estados Unidos, onde o homem continuou sendo rabino. Mas depois de 6 anos, ele não tinha aprendido inglês e por isso perdeu a oportunidade de trabalhar. O Eric viu essa cena humilhante e decidiu que faria de tudo para não ter o mesmo destino de seu pai. O garoto fugiu cedo de casa para continuar estudando o ofício de mágico. Pouco depois, o pai do Eric morreu e os irmãos começaram a se apresentar nas ruas do Brooklyn com o pseudônimo de Irmãos Houdini. Entre as apresentações, o Houdini decidiu olhar dentro de uma tenda, onde se apresentava uma dançarina, a bela Bess. Ele conseguiu encantar a garota com seus truques. E pouco depois, eles viraram um casal que viajava fazendo apresentações junto com outros artistas. O irmão do Houdini, que acabou ficando de fora, começa a se apresentar separadamente e copiar os truques. Em resposta, o Houdini resolve fazer algo novo e pede ao xerife que o tranque em uma prisão de verdade. O homem não quer transformar seu trabalho sério em um circo. Então, o mágico aposta seu último dinheiro que a prisão é incapaz de deter o grande Houdini. Plus, you get to take a free punch. O xerife aproveita, mas o Houdini apenas sorri, como se nada tivesse acontecido. Ele treinou especialmente o abdômen para esse truque. Todo esse tempo, o jornalista que veio com o Houdini e a Bess está documentando o que está acontecendo. Em breve, haverá uma história em todos os jornais sobre a maior fuga da história. O Houdini é jogado na cela e o xerife checa para ter certeza de que o artista não está levando nada com ele. No entanto, a Bess consegue passar a chave mestra para o marido durante o beijo de despedida, algo que o Houdini esconde habilmente do policial. Ele escapa da prisão e ganha uma nova onda de popularidade.
A mãe continua encantada com o sucesso do filho e coleciona todas as publicações de jornal sobre ele. O Houdini continua trabalhando para deixar seus truques ainda mais espetaculares e arriscados. Um dia, ele conhece o inventor e mágico Jim Collins, que administra uma loja de adereços. Ambos percebem que este é um encontro que mudará seu destino. Give me time and I'll figure out the elephant. I'll give you time. Full time. Depois de se juntar com o Jim, o Houdini vai para outra prisão, onde é colocado em uma cela acorrentado e sem roupas. Sabendo da fuga anterior, colam também a sua boca, mas os guardas não notam um dedo extra na mão do mágico, que, na verdade, é um esconderijo de chaves mestras. O país inteiro fica sabendo dessa fuga do Houdini e os ganhos permitem que ele compre uma casa nova para sua amada mãe. O Jim também trabalha incansavelmente e mostra ao chefe um aquário vertical, do qual ele terá que sair, estando pendurado de cabeça para baixo. Apesar de estar cansado no final de um dia de trabalho, o Houdini fica ansioso para testar o novo truque e os assistentes o colocam debaixo d'água. Mas durante os testes, algo dá errado e ele começa a sufocar dentro do aquário, que está realmente emperrado. A Beth se dá conta de que é preciso quebrar o vidro com um machado e o Jim consegue salvar o Houdini no último momento. Depois de escapar da morte mais uma vez, o mágico fica maravilhado com o truque e começa a praticar a câmara de tortura chinesa regularmente. O pânico por causa do mau funcionamento do mecanismo torna-se parte da performance, e quando todo o público pula de suas cadeiras e exige a libertação do mágico, um bombeiro com um machado corre para o palco. O salva-vidas recebe os aplausos do público, pois acaba sendo o próprio Houdini. Não demora muito para a popularidade do artista chegar até a inteligência dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, que recrutam o mágico durante sua turnê pela Europa. Eles ajudam a mudar o local de nascimento do Houdini da Hungria para os Estados Unidos. E em troca, querem que ele descubra os planos do Kaiser da Alemanha. O Houdini se vê obrigado a mentir para a Beth, para não quebrar o sigilo do trabalho, e ela começa a suspeitar que o marido a está traindo. A vida pessoal e a obra do artista acabam dando um nó cego. With illusion, I could be somebody. Escape from who I really was. Houdini se lembra de seu pai e do seu destino, do qual ele tenta fugir desesperadamente durante toda a vida. Depois de ler um livro do mágico Houdin, de quem o Eric tirou seu pseudônimo, o garoto ficou obcecado com a ideia de pegar uma bala no ar. Agora, depois de muitos anos, ele prepara esse truque para se aproximar do Kaiser da Alemanha e fazer seu trabalho de espião. O melhor atirador da comitiva do imperador sobe ao palco e atira no Houdini. A Beth fica horrorizada e se vira para não olhar, mas o Jim retirou a bala antes, com uma vareta magnética, quando carregou a arma. Então, não havia com o que se preocupar. Em Budapeste, o Houdini transmite as informações sobre os planos do Kaiser de construir 7 navios militares e iniciar uma guerra. A próxima parada do espião será a Rússia. Mesmo assim, o Houdini encontra tempo para alegrar a mãe e cobri-la com moedas de ouro, como prometeu na infância. Ao ser recebido pela família do Nicolau II em Moscou, o Houdini pede a todos os espectadores que escrevam seus desejos em pedaços de papel. Ele promete cumprir um deles. O papel selecionado aleatoriamente pede para fazer o sino do Kremlin tocar. As cordas e as escadas se desgastaram, e por isso o sino está silencioso há 100 anos. Esse desejo parece impossível. O Houdini simplesmente sorri e executa seu truque, impressionando a todos. Well, wonders never cease. Hey, big guy, I bet you'd love to give me a punch, huh? Punch? O Rasputin, que era conhecido por sua força, também testa a força do abdômen do mágico. Um golpe poderoso atinge os órgãos de Houdini, mas ele esconde a dor com habilidade. O Houdini fica sabendo dos planos do Nicolau de atacar o Japão e sobre o Rasputin, que controla a família real. Ele repassa as informações à inteligência e também revela o segredo do truque. O sino tocou por causa de tiros do Jim com o rifle de precisão. A próxima missão será muito mais arriscada: roubar documentos do cofre do embaixador alemão. E o Houdini fará isso no palco. Ele entra num cofre, do qual escapa rapidamente, e corre para os bastidores. O público é informado de que o mágico tem 10 minutos antes de morrer sufocado. Nesse momento, o Houdini desce pelo telhado até o escritório do embaixador e abre o cofre com os documentos. Mas antes que ele possa sair, o embaixador entra na sala com uma garota. O Houdini se esconde deles dentro do cofre, mas o embaixador vê a porta entreaberta.
O homem a tranca com cuidado e o mágico fica preso. A contagem regressiva no palco já passa de 1 hora e o Houdini está realmente lutando com a morte. Enquanto eles fazem um espetáculo no palco e fingem que estão cortando as portas, o Houdini empunha uma chave mestra para escapar sem chamar a atenção do embaixador. Quando o diplomata sai, o Houdini sai do cofre e volta para o palco ao som dos aplausos. O cofre no palco contém rosas e uma carta para Bess. É um presente de aniversário de casamento, mas a garota não fica feliz com esse gesto. A vida dele se transformou em uma performance contínua para o público. That was all for you. No, it was not for me. It's never just for me. Após a apresentação, o Houdini tem outra recepção oficial marcada, durante a qual a Bess se embriaga e flerta obscenamente com um dos policiais. Em casa, ele faz um escândalo por causa de ciúmes e eles se afastam ainda mais. Assim, o próprio Houdini começa a se interessar por outras mulheres. Depois, ele passa a pilotar aeronaves, mas isso é apenas uma solução temporária. A carreira do Houdini começa a declinar e as pessoas passam a se interessar mais por cinema. O Jim mostra para o chefe os filmes com Charlie Chaplin, seu novo rival pelos holofotes. O Houdini não quer se despedir de sua grandeza e tem a ideia de fazer uma brincadeira na rua, como acontece nas cenas dos filmes. Embora seja inverno, isso só estimula o mágico. Ele enche sua banheira com gelo para se preparar para um mergulho no rio gelado. A Bess não gosta da ideia e volta a discutir com o marido. Honey, don't worry. Oh, honey, my ass. You want me to stick around to find out if I'm a widow? A mulher se afunda cada vez mais no álcool e em outros vícios, enquanto o marido se prepara para pular da ponte no buraco. O Houdini se delicia com os milhares de olhos direcionados para ele mais uma vez. Ele salta de uma grande altura e mergulha profundamente no gelo. O homem tira as algemas e sobe nadando, mas não encontra o buraco para sair. A Bess abre caminho no meio da multidão para ver como Houdini está. Ela fica muito preocupada com ele. O Houdini não encontra a saída e começa a congelar. Pensamentos sobre a mãe e sua imagem o ajudam a escapar. A história dessa fuga tão incrível chama ainda mais a atenção para o mágico. O irmão, que continua fazendo truques, incentiva o Houdini a fazer truques ainda mais arriscados. Agora, entram em jogo camisas de força, das quais o Houdini se desvencilha, deslocando o próprio ombro. Em um novo truque, ele fica pendurado de cabeça para baixo, a uma altura de 4 andares. A Bess não consegue assistir isso e vai embora. Mais tarde, eles continuam sua velha discussão. O Houdini não para de arriscar a vida, porque é disso que as pessoas precisam. On my shoulders, I carry all of their... Sins? What, like Jesus? Ele não concorda. Ele se arrisca para libertar os medos humanos que prendem a alma de todos. Olhando para o Houdini, todos podem sentir que o medo pode ser vencido, mas a Bess já viu o suficiente dos jogos de seu marido com a morte e há muito tempo não recebe dele o amor de que precisa. O casamento deles está finalmente desmoronando. O Houdini começa a compartilhar seu prazer com fãs do sexo feminino, que o idolatram, ao contrário de sua esposa. Mas ele ainda volta para casa e se lembra de tudo o que viveu com a Bess. O Houdini se desculpa e jura não arriscar sua vida novamente. Ele volta à ideia que teve há muito tempo, fazer um elefante desaparecer. Para o deleite de seus entes queridos, ele consegue realizar essa ilusão tão brilhantemente quanto suas fugas. Mas após a apresentação, um agente da inteligência vem atrás do Houdini de novo e exige que ele faça outra viagem à Europa. O mágico se despede relutantemente de sua mãe idosa e vai para Londres, onde fica sabendo que a Guerra Mundial está prestes a começar. Ele faz uma performance para um público, no qual se encontra Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes. O escritor fica pasmo ao ver o Houdini atravessar uma parede de tijolos e realmente acredita que aquilo foi uma verdadeira mágica. O escritor e sua esposa praticam sessões espíritas, bastante populares na época. Nem mesmo a confissão do Houdini de que tudo é um truque destrói a fé cega do homem nele. I mean, if you were to acknowledge your paranormal powers, your career as a magician would be finished, wouldn't it? O Houdini se abstém de revelar os segredos de seus truques, embora se incomode com essa atitude. De repente, o Jim chega com uma carta urgente do irmão do Houdini. A mãe deles morreu repentinamente. O mágico fica chocado e cai no chão.
Ele cancela a turnê e vai ao funeral. Depois de construir sua carreira triunfando sobre a morte, Houdini sente duramente a derrota nesta batalha. Até mesmo Jim, afundado no luto, quer acreditar que seu chefe tem poderes sobrenaturais e pode fazer algo contra a morte. Mas o Houdini simplesmente se fingiu de médium uma vez para fazer um truque. Na ocasião, ele e a Bess usaram a história sobre o assassinato de uma jovem. Seus parentes, que por acaso estavam na plateia, ficaram muito magoados com a apresentação. Enquanto isso, o mundo mergulha na guerra e cada vez mais pessoas enfrentam a morte de seus entes queridos. O Houdini continua se apresentando com sucesso e até atua em filmes, mas mesmo assim não consegue parar de pensar em sua mãe. Ele sucumbe à tentação e recorre a médiums para entrar em contato com o espírito dela. I wanted to escape the boundaries of mortality, to touch the void, to know the unknown. Mas o olhar aguçado do mágico sempre detecta truques baratos, e o Houdini assume a missão de expor os charlatães. Ele escreve um livro sobre seus métodos e promete pagar $10.000 a quem realmente conseguir entrar em contato com sua mãe morta. Os fanáticos começam a ameaçar o mágico com violência. O Houdini, como sempre, se compromete a superar a morte, realizando um truque que ameaça a vida. Desta vez, ele se amarra ao cano de um canhão carregado e consegue se libertar 1 segundo antes da bala disparar. Arthur Conan Doyle e sua esposa estão na plateia e chamam o casal Houdini para jantar. O mágico já não esconde mais que é cético, mas o escritor insiste no caráter científico do espiritismo, sobre o qual chega a dar palestras. O diálogo deles é interrompido por uma cartomante. Por diversão, o Houdini pede a ela que leia seu destino em sua mão. A cigana de rosto sombrio prevê a morte do mago. A Lady Doyle se oferece para fazer uma sessão para Houdini, pessoalmente, e ele concorda. A mulher finge entrar em transe de forma convincente e entregar seu corpo para a mãe do Houdini. Sua mão começa a escrever mensagens no papel e sua voz repete elogios ao filho amado. Em lágrimas, o Houdini agradece aos Doyle pela noite. Porém, ao estudar o que está escrito no pedaço de papel, o mágico vê as palavras escritas em inglês, língua que sua mãe nunca soube. Além disso, a sessão aconteceu no dia do aniversário do Houdini, algo que não foi mencionado. A mother not mentioning her son's birthday? She never missed! Never! Your wife is a fake. You hear me, Lady Doyle? You're a fake! Por insultar sua esposa, o Doyle soca Houdini na barriga, algo que é novamente sentido por seus órgãos internos. Fora de si de raiva, o Houdini anuncia no rádio que o grande escritor enlouqueceu e é um perigo para a sociedade. Ele dobra o prêmio para aqueles que conseguirem provar suas habilidades mágicas. No fundo, o Houdini deseja mais do que tudo no mundo perder essa aposta e se comunicar com sua mãe morta. Ele se encontra com a clarividente mais famosa, a Marjorie. A mulher se comporta de forma muito extravagante e durante a sessão chama o Houdini pelo seu nome verdadeiro, Eric Weiss, e depois se recusa a falar com a mãe dele, pois ela fala uma língua diferente. Ela prevê a morte iminente do Houdini, mas o mágico expõe facilmente os truques da talentosa ventríloqua. Após a sessão, a Marjorie encontra o Houdini em seu quarto de hotel e tenta seduzi-lo para que o mágico não a exponha. O Houdini quase sucumbe à tentação, mas acaba afastando a mulher. When you die, we will make you say whatever we like. We will own you. Essa frase assusta o mágico, pois após a morte, ele realmente deixará de pertencer a si mesmo. Durante uma visita de fãs, um cara começa a discutir com o Houdini sobre o espiritismo. O mágico responde com argumentos sobre charlatães, os quais ele já acumulou um monte. Isso ofende seu oponente. O cara lembra do abdômen de ferro, do qual o mágico se gaba e, sem avisar, dá vários golpes fortes nele. O Houdini não consegue manter a cara sem expressão e se contorce de dores terríveis, mas não vai ao médico. Sem saber de nada, a Bess e o Jim o ajudam a subir no palco, onde após algumas palavras, o mágico desmaia. O que acontece é que o apêndice do Houdini rompeu e mesmo uma cirurgia de emergência não ajudará a impedir uma infecção. Percebendo que não sobreviverá, o Houdini se compara aos cirurgiões, que fazem um trabalho verdadeiramente útil, ao contrário do artista. Mas o médico levou toda a sua família para as apresentações e agradece ao ilusionista por seu trabalho, o qual ele valoriza muito. A Bess passa os últimos dias do marido ao lado de sua cama. Ela canta sua música favorita e o Houdini confessa seu amor por ela. Aos 52 anos, o Harry Houdini acaba perdendo sua luta contra a morte. Durante 10 anos, em cada Halloween, a Bess tenta entrar em contato com o espírito de seu marido em sessões espíritas, mas todas as tentativas são em vão.
Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários, por que você acha que o grande mágico realmente arriscava a vida? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que resumos legais sejam publicados o quanto antes.